Olá pessoal, meu nome é Juarez, professor de Geografia, e a gente vai dando continuidade aí ao conteúdo durante essa quarentena. Espero que todos estejam bem e que estejam todos em casa aí, aproveitando esse momento da forma mais positiva possível. Dentre elas, uma boa forma de aproveitar é estudando. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo aí, a gente vai falar agora sobre povos e cultura. A gente vai ver um pouquinho sobre essa questão aí do território, de formação de um país, como é que se dá essa questão aí dentro da geografia. Bom, no mundo atual existem mais de 7 bilhões de pessoas pertencentes a diferentes povos, onde cada um desses grupos tem suas características próprias, história, alimentação típica, religião, língua, uma série de coisas única de cada grupo. Então cada grupo no planeta tem seus costumes aí. Se veste de determinada forma, se alimenta mais com determinado tipo de alimento, tem uma característica peculiar. Eu falei aqui a respeito um pouco aí da questão das populações, da formação. Existe determinado grupo e cada um tem uma série de características específicas. Agora uma coisa que eu estou perguntando aqui, que eu falei lá no início, povos e cultura. O que é cultura? O que a gente lembra de cultura? Quando a gente fala em cultura, a gente lembra logo aí num bom livro, num bom filme, numa poesia, numa música interessante. A gente pensa logo nessas questões aí, nessas expressões artísticas aí. Bom, agora a cultura ela envolve tudo aquilo que é criado pelo homem, desde a língua que falamos, objetos fabricados, vestimentas. Como exemplo temos aí a religião. A religião é um traço cultural de um povo. Existem inúmeras no mundo, diversos tipos: catolicismo, islamismo, budismo, hinduísmo, uma série de religiões aí. Conseguimos distinguir um povo do outro através do auxílio da compreensão de uma religião ou ato praticado por certo grupo. Certo ritual religioso, ele é característico de um grupo. Cada religião tem aquele ritual ali, aquelas suas ideias. Você consegue até distinguir um povo do outro por conta daqueles atos religiosos, daquelas orientações, daqueles cultos. Você consegue, fulano é de determinado grupo por conta daquela religião que ele segue. Tem um pouco a ver disso daí. Bom, um exemplo disso aí. Coloquei um exemplo aí, espero que todos compreendam. O Dia dos Mortos no México, onde a população faz festas para relembrar os que já não estão entre nós. Algo mais festivo. Então, o Dia dos Mortos lá é diferente do dia 2 de novembro aqui no Brasil, que é o conhecido como Dia de Finados. O Dia de Finados no Brasil é um dia mais de reflexão, onde não tem aqueles festejos tão vibrantes aí. É um dia de oração e homenagens, de lembranças daqueles que não estão mais entre nós. Então é muito parecida a questão aí do objetivo, que é relembrar os mortos, aqueles que estavam entre nós e não estão mais, porém cada grupo aí faz de forma diferente. Um é de forma mais festiva e do outro de uma forma mais reclusa, algo mais contido. Porém, ambas as festas simbolizam os mortos, mas com características de cada povo. Cada um adotou um pouco aí das suas características próprias. Um linkzinho aí que você pode estar acessando, entrando aí e ver um pouco mais, uma reportagem bem interessante aí sobre as características dessa questão aí do Dia dos Mortos no México, onde eles fazem festa, onde eles se pintam. Você consegue observar que é uma festa mexicana por conta aí das características que já estão aí bem difundidas aí pelo mundo. Você já viu isso aí em vários locais aí, livros ou filmes, você acabou vendo um pouco de um momento ou outro. O que caracteriza uma área aí uma região do planeta que seria o México. Bom, nação. O que é uma nação? Pertencer a uma nação significa pertencer a um grupo de pessoas que, em geral, fala a mesma língua. Então, eu pertenço a uma nação, falo a mesma língua, possui os mesmos costumes, as mesmas tradições adquiridas no decorrer do tempo, por meio de laços históricos em comum. Eu vou pertencer a uma nação se eu tiver a ideia de que eu participo, de que eu tenho ali dentro naquele grupo que eu estou contido, tem a mesma origem linguística, tem traços
tradicionais, muito atuantes, têm um costume muito parecido, eu tenho a ideia de participar desses costumes, dessa língua, eu me insiro nessa identidade aí. Quando grupo de pessoas que compartilham crenças, hábitos pertencentes a uma mesma cultura, dizemos que possuem uma identidade cultural, aquilo que eu havia falado. Eu vou pertencer a uma nação se eu me identificar com aqueles traços que estão ali próximos de mim. Se eu acreditar nas tradições que existem dentro do meu país, ou nem precisa ser tão acreditar assim, mas se eu tiver aquela ideia de inserção, está inserida ali dentro do meu contexto. A questão dos costumes, da vestimenta, a língua mais falada de uma região, de um país, já é um traço importante. Se eu tenho toda essa ideia e eu me insiro dentro dela, eu me identifico. Eu vou ter uma identidade cultural. É um passo aí importantíssimo para o conceito de nação. Portanto, uma nação compartilha dos mesmos laços históricos, linguísticos, costumes e o mais importante, tem o sentimento de pertencimento a estas características. Todos se identificam, ou seja, têm a mesma identidade cultural. Exemplo, o Brasil é uma nação porque temos a ideia de que temos a origem africana misturada com indígena e europeia. É a nossa origem, é o tripé da origem aí, brasileira, o tronco aí, né? Que é a mistura do africano, do indígena que já estava aqui, do europeu que veio para explorar, depois tem a chegada aí, a introdução dos africanos, que deu a base aí da miscigenação, que é a miscigenação brasileira. Falamos a mesma língua, que é o português, temos hábitos em comum, com algumas características de uma região para outra, mas no geral nós temos o mesmo hábito aí dentro do nosso território. Como assim? Dá um exemplo, carnaval. O carnaval ele é praticado no país todo, é uma festa cultural onde boa parte da população se identifica. Talvez nem todos, mas boa parte se identifica. Outro exemplo, o arroz e feijão. O arroz e feijão ele é unânime no Brasil. Praticamente é a base da alimentação brasileira, onde boa parte das pessoas se alimentam dessa forma aí diariamente. Tem como a base esse tipo de alimentação, que se tornou algo cultural também. Outra, uma festa junina. A festa junina ela é bem característica no Brasil todo, mas num local mais específico, ela é bem mais atuante na região Nordeste. É um traço local ali. Mas tem a questão aí do inserimento, de todos estarem inseridos ali nesse contexto. Então, é uma base, quando você vê isso aqui, é uma característica do Brasil. E eu, me sentindo parte disso daqui, eu estou me sentindo, me identificando culturalmente. É uma identidade da população brasileira. Se a população brasileira reunida tem essa questão da identidade estabelecida frente a esses atos culturais aqui, ela pode estar aí se inserindo no conceito de nação. Bom, aqui é um mapa mundi, demonstrando vários países que existem no planeta e o limite entre um país e outro, a gente tem aí essas linhas imaginárias aqui, ó, que o homem traçou. Aqui é Brasil até determinada área, depois você tem o Paraguai, aqui é Brasil até determinada área, depois você tem o Uruguai, e assim com os outros demais países do mundo. Bom, eu falei ali no mapa anterior das linhas. No mapa anterior, observamos que o que separa um país de outro são as linhas imaginárias criadas pelo homem. Esta linha recebe o nome de limite. Olha só o bonequinho aí passando um limite. Ele está em determinado território, ele entrou em outro território. Esta linha demarcada que marca um limite, exemplo, aqui é Brasil e aqui é Uruguai. Ele está entrando em território brasileiro. Outro exemplo aqui no mapa, você tem o mapa do Paraná, tem uma linha vermelha aqui, esta linha vermelha é uma linha que separa Paraná com Paraguai, separa Brasil dos demais países ali que fazem fronteira, fazem limite com o nosso território nacional. Faz limite, faz fronteira. Tem uma diferença entre limite e fronteira, a gente vai ver daqui a pouco. Olha lá, fronteiras. O que são fronteiras? Limite. Toda fronteira possui um limite. Ele seria a linha divisória entre territórios, países, estados ou outra unidade administrativa. É o fim
daquilo que mantém coesa uma unidade política territorial. Olha só o exemplo. Você tem aqui país A de vermelho, país B de roxo e país C de verde. Você tem uma linha entre esses países. Esta linha que divide um local de outro é o limite. Aqui é país C até esta linha. Acima desta linha você vai ter o país B. Deste lado aqui você vai ter o país A. Agora, e a fronteira? O que é a fronteira, então? A fronteira é esta região um pouco mais extensa aqui, ó. É uma área que está próxima do limite. O limite, lembrando, o limite é a linha imaginária. Não existe uma linha que separe literalmente, é uma linha imaginária. E nesta área, ao redor desta linha, olha só aqui, ó, é a fronteira. Deu para entender aí? Olha só, a setinha demonstrando melhor. Zona de fronteira permite o contato entre os países. Então, se eu moro aqui neste ponto, eu estou numa área de fronteira, porque é uma área bem mais próxima da linha. Normalmente ocorre troca de mercadorias, informações e circulação de pessoas. É uma área de circulação, uma área mais, ela é mais monitorada para evitar a passagem, entrada de formas de produtos de forma clandestina ou de pessoas com más intenções. Tem uma fiscalização tanto do lado do país C quanto do lado do país B para poder monitorar a entrada e saída de pessoas de mercadoria. É a chamada área aí de fronteiras. Lembrando, limite é a linha, fronteira era um pouco mais extensa, que é a área que vai tanto de um país C ao país B. Aí pode ser, aqui no caso poderia ser Brasil, aqui poderia ser Uruguai. Olha só aqui neste mapa. Vamos ver se a gente consegue entender melhor. Você tem a linha que divide, tracejada aqui, que é o limite entre Brasil e os seus países fronteiriços. E esta área de amarelo aqui, ó, seria a área que é a área de fronteira, que é um pouco mais além do que a linha de limite. Fronteira, no dicionário, o que ela significa? Limite, linha que divide ou delimita, separando um país ou de outro território. Região, olha lá, região que está ao lado ou próxima deste limite. Então você tem o limite, que é a linha, e a fronteira, esta área um pouquinho mais além da linha. Você tem a linha e um pouquinho mais afastado é a região de fronteira. Bom, Estado. O que é um Estado? O Estado, com letra maiúscula, ele é composto por uma nação. Lembra de nação? A gente viu agora. O que é uma nação? Uma nação é quando tem um povo dentro de determinado território e este povo se encontra. Esse povo tem aquela ideia de pertencer aos mesmos vínculos históricos, aos mesmos vínculos culturais. Tem aquela ideia de ter uma mesma origem ali, ter a mesma língua. Então eu tenho o conceito de nação. Eu pertenço a uma nação quando eu estou inserido nesse contexto aí. Agora o Estado é composto por uma nação. E em alguns casos por mais de uma nação. Um sistema de governo. A diferença agora, ó, ele é um sistema de governo, leis e instituições próprias. Uma nação independente e soberana em um determinado território é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, e pelos países como um Estado soberano. Então, para uma nação ser considerada um Estado soberano, esta nação precisa ser reconhecida pela ONU e pelos demais países. Voltando aqui no mapa. Brasil. O Brasil é uma nação, é um Estado soberano. Dentro do território brasileiro, as pessoas têm a ideia de pertencer ao mesmo vínculo de origem, o negro, o africano, o indígena. Temos a mesma língua falada em sua maior totalidade, o português. Temos a ideia de uma religião. Existem várias religiões no Brasil, porém tem uma religião predominante, que é o catolicismo. Temos o vínculo voltado pela questão dos direitos. Tem um direito que coordena todo o território aqui. Então a população está vinculada a essa ideia aí. Se ela está vinculada a essa ideia, se encontra numa identidade, o que gerou em uma nação. Agora, para eu ter a ideia de um Estado, com leis próprias, com ordem aqui dentro, ele precisa ter todo o território demarcado e
a aceitação dos países vizinhos. Os países vizinhos concordam que aqui dentro tem um Estado, tem regras, tem leis que estão ali instruindo aquele território. Aí eu tenho o conceito aí de um Estado. Além do mais, a ONU também considera que ali ocorra tudo isso daí que eu falei. Então a gente tem uma área aí, um Estado. Estado com letra maiúscula. Bom, e o que é um Estado soberano? Estado soberano é um Estado pleno, ou seja, que tem e determina suas próprias leis, tem controle sobre as suas fronteiras e é reconhecido como legítimo pelo povo que habita o seu território. Então, dentro do Brasil, tem suas próprias leis? Tem. O Brasil tem fronteira? Tem fronteira. Ele é reconhecido pelo povo que habita seu território? Ele é reconhecido. Então, a gente está dentro de um Estado soberano. Então, resumindo, povo mais cultura, mais território. Você tem um povo, você tem a cultura, a religião, a dança, a música. Você tem um território, que é a área delimitada. Você tem aí um conceito de nação. Por quê? Todos se identificam, todos têm a ideia de pertencer à mesma cultura, à mesma origem. Tem um território, esse é meu território, aqui é a minha área, onde eu moro, onde eu vivo, é aqui dentro. Então tem um conceito de nação. Aí eu acrescento o governo, com as leis próprias. Bom, se aqui dentro eu tenho um território, eu tenho uma cultura, os atos culturais, e tem as pessoas que agem de forma culturalmente igual dentro desse território. E agora foi inserido um governo para administrar tudo isso daqui. E este governo tem suas leis próprias, não são leis imitando outros países, pode até ter leis iguais, são as questões de leis aí, universais, mas existem algumas regras próprias dentro desse território. Então tem um governo aqui soberano, aí forma um Estado-nação. Ok? Esquema. O Brasil é uma nação. Por quê? O Brasil é uma nação porque é população, elemento básico, tem a população, devendo ter algumas identidades e traços em comum. Quais são as identidades, os traços em comum que todo brasileiro aí, em sua maioria, tem e participa e tem a ideia de que participa desses traços comuns? A língua, como eu já havia falado, nossa língua é o português. Predomina o cristianismo. Existem outras religiões, mas o que predomina é o cristianismo. Quais são os costumes aí mais comuns no Brasil? Um hábito alimentar, o arroz com feijão, o carnaval, o samba, o futebol, que é um esporte bem popular dentro do nosso território. Aquela ideia do jeitinho brasileiro, que é até um pouco mais pejorativa, mas é uma característica cultural do Brasil. Não que seja o jeitinho brasileiro, seja sempre algo ruim. Pode ser a questão do jeitinho brasileiro, a questão da garra, a questão do esforço de estar sempre correndo atrás. E temos as nossas tradições, 7 de setembro, 21 de abril, o 15 de novembro, são festas religiosas, festas políticas. Temos a Semana Santa, temos o Natal, a Páscoa, Dia de Santos Reis, Festa do Peão, festas juninas, são características do território brasileiro, são características da população brasileira. A população brasileira se encontrando dentro dessas premissas aqui, ela vai ter uma ideia de nação. Eu pertenço a uma nação, por quê? Eu tenho essas tradições, tenho esses costumes, tenho essa religião. Essa nação que eu me identifico, ela é governada? Ela tem um governo em cima atuando? Tem. Então agora eu tenho um Estado. Vamos lá. Resumindo. Território, nação, Estado e país. Nação, conjunto de seres humanos que possuem laços baseados em características comuns. Língua, etnia, religião, costumes, etc. Conjunto de seres humanos que possuem laços baseados em características comuns. Todos têm aquelas mesmas línguas, a etnia, a origem, a gente formou uma nação. Território, que é a área, que é o espaço de poder, espaço onde uma nação exerce seu poder, sua soberania. Então, território meu, minha área ali, eu exerço um poder ali, então é o meu território. O Estado, ordenamento jurídico, instituições que regulam a convivência entre os habitantes de um país. Então, o Estado são as regras, são as leis que aquela nação vai seguir. Aquela nação seguindo vai constituir então aí um país, conjunto constituído por nação, território e Estado, que é
a última etapa aí. Este mapinha aqui a gente viu agora há pouco. Eu tenho um povo. Este povo tem traços culturais iguais? Tem. Este povo atua dentro de um território? Atua. Então esse povo ele está inserido aí no contexto. Esse povo ele se identifica como nação. Ele tem uma identidade nacional. Beleza. E este povo ele é governado? Ele tem leis, ele segue leis? Tem um governo soberano ali? Tem um governo com leis próprias. Então pronto, a gente formou aí então um Estado, com letra maiúscula. Este Estado vai governar esse povo, que vai se formar aí um Estado-nação. O país é o aspecto físico e o Estado é o aspecto político, o aspecto aí da governamental. Beleza? Espero que vocês tenham aí entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar me ligando aí para a gente sanar esses mínimos detalhes aí que ficou em aberto. Bons estudos!